Então, vejam, Mesmo? vamos lá. A terceira questão diz respeito ao seguinte, olha. Quais são os 4 questionamentos que devemos ter em mente quando nos propomos a avaliar nossos alunos? São três questionamentos. E eu gostaria de lembrar a vocês que na nossa videoaula nós falamos que esses questionamentos, né, têm a ver também com alguns conceitos, alguns conteúdos. Quais são esses questionamentos? Vamos lá, Vera? Então, são 4, né? Que Uhum. todo professor deve ter em mente ao avaliar o aluno. O que ensinar? O professor ele deve conhecer o assunto a ser ensinado e também estar habilitado a construir os seus próprios processos avaliativos. Por que ensinar? É preciso saber sua utilidade para o dia a dia da criança, saber sua relação com outros conteúdos matemáticos. Para quem ensinar? É preciso conhecer as crianças a serem avaliadas, reconhecendo suas habilidades, conhecimentos e competências. É necessário Exatamente. também... Exatamente. Continuando. É necessário também conhecer o contexto social, cultural e econômico do qual a criança pertence. Como ensinar? É preciso conhecer métodos de ensino da matemática, como aula expositiva, solução de problemas, trabalho em equipe. É de grande importância que o professor domine novas ferramentas de ensino, como aplicativos, plataformas, Google, sala de aula. Essas perguntas serão norteadoras para uma boa avaliação. Exatamente. Então, veja, gente. Então, essas perguntas, elas são fundamentais ao processo avaliativo, por quê? Porque o processo avaliativo, ele não é o ápice de todo o processo de aprendizagem, né? Ele não é o término, até porque depois de avaliar, existe todo um processo de retroalimentação novamente, né? Retroalimentar. Porque o professor ele vai, a partir dos dados obtidos, tanto o professor quanto o aluno, eles vão, a partir dos dados obtidos, eles vão repensar a sua prática, os seus processos de aprendizagem, o seu esforço por querer aprender e assim por diante. Tá? Mas essas perguntas, elas trazem consigo, como bem colocou a Vera, trazem consigo algumas questões pertinentes, como foi posto aqui. Primeiro, né? O que ensinar? O que ensinar significa o quê? O conteúdo, né? O conteúdo a ser ensinado. Porque se o professor ele não domina o assunto, ele vai ter dificuldades seríssimas em elaborar o seu próprio... Ele vai ter dificuldade de elaborar as suas próprias provas. Professor que não domina o assunto, ele fica refém do livro didático. Então, ou ele vai pegar, ou o professor ele se torna escravo, subserviente aos cálculos do livro didático, ou o professor ele domina o assunto e agora ele é capaz de elaborar a sua própria prova, visando testar determinadas habilidades e competências muito específicas daquela turma de alunos, né? Quando nós falamos, né, do porquê ensinar, como falou a Vera, tem a ver com o aspecto da utilidade prática do dia a dia, coisa que o Luiz, nesta aula, tem dado a ênfase correta, adequada, certo? Porque é preciso que seja justificada ao aluno a importância daquele conteúdo, o porquê ele é ensinado, qual é a utilidade, né, para o dia a dia, se não para o dia a dia, mas qual é a utilidade quanto ferramenta para compreender outros conceitos matemáticos que ajudarão ao aluno a resolver problemas do dia a dia. Às vezes ocorre isso. Às vezes, algumas atividades de matemática não foram feitas para o aluno para ele calcular algum problema, resolver algum problema lá no supermercado. Às vezes, algumas atividades matemáticas elas são elaboradas simplesmente para desenvolver o raciocínio
lógico do aluno, né? Desenvolver a sua capacidade de pensar matematicamente e não decorar fórmulas. Enfim, então, depois diz, né? Para quem ensinar, ou seja, quem são os meus alunos, porque quem são os meus alunos também vai interferir no processo de avaliação. Se você conhece seus alunos, você sabe em que tópicos você vai testá-los. Se você vai puxar mais, se você vai propor para eles processos avaliativos mais complexos, mais simples, você vai estabelecer graus de análise de acordo com os seus alunos. E depois, como ensinar, usar as metodologias, né, os recursos, e também escolher a melhor sequência didática que você pode utilizar para os seus alunos.